Olá, queridos amigos, vocês que fazem parte da União Espírita Maria de Nazaré. É uma alegria estar aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos e refletirmos sobre as mensagens da Boa Nova. Mensagens essa que o Mestre nos trouxe para nos inspirar a caminhada, para nos ajudar a nos fortalecer, a compreender as leis da vida sob a luz da ótica espírita, da doutrina espírita, o Consolador prometido, e tratarmos hoje sobre um tema muito importante para todos nós, que é a prece. E a alegria da prece. Porque ainda que estejamos passando por momentos difíceis, que estejamos atravessando uma tormenta, uma tempestade, ainda que estejamos nos sentindo cansados e enfraquecidos pela luta dos desafios que nos visitam, a alegria de termos esse elo de ligação com o alto à nossa disposição a qualquer momento, a qualquer instante, ela é real. Ela deve ser real para todos nós. Porque a prece, ela deve ser realizada com muita alegria. Ainda que os nossos corações estejam aflitos, que as nossas mentes estejam conturbadas. A prece, ela precisa conter alegria. A alegria de quem tem consciência na assistência que recebe. A alegria de quem tem gratidão por termos à nossa disposição esse canal aberto com o alto, que não depende de nada, apenas da nossa vontade, do nosso sentimento, da nossa emoção e, consequentemente, lógico, da nossa disposição em buscarmos esse amparo, esse auxílio, essa renovação de energias que todos nós necessitamos diante das dificuldades que nos visitam, que não são poucas, não é? Bom, o querido e ilustre Vitor Hugo disse certa vez que a mente se enriquece com aquilo que recebe e o coração com aquilo que dá. Essa citação de Vitor Hugo, eu acho ela muito propícia para iniciarmos qualquer reflexão que se trata da prece. Porque quando ele diz a mente se enriquece com aquilo que recebe, nos remete àquela orientação que todos nós espíritas conhecemos, que é espíritas orai, espíritas vigiai. E mais ainda, aquela outra que nos convida, como primeiro mandamento, espíritas, amai-vos. E em seguida, diz-nos, instruí-vos. Porque o amor é a base de tudo, nós já sabemos disso. A lei que o Mestre nos trouxe, a transformação, a revolução que Jesus causou quando aqui esteve entre nós, foi exatamente trazer e plantar em nossos corações a lei do amor. Esse amor que não quer revidar o mal que recebemos com outro mal, mas que, apesar de todas as dores e de todas as dificuldades, busca esquecer o mal recebido e realizar todo o bem possível ao nosso alcance. Isso é muito importante. E essa reflexão do amai-vos como primeiro mandamento resume todos os mandamentos de Jesus. Porque onde há amor verdadeiro, não há espaço para nada mais. Nada mais de inferior. Nada mais de negativo, de sombrio, não. A gente, quando ama, a gente perdoa, a gente compreende, a gente ajuda, a gente ampara e a gente ensina. E quando Jesus
nos convidou a nos instruirmos, quando a espiritualidade nos manda esse convite dizendo-nos para nos instruirmos, nos remete também àquela outra citação que diz: conheceis a verdade e a verdade te libertará. O conheceis a verdade é exatamente o conhecermos a nós mesmos, é exatamente conhecermos as leis que regem a vida. E quando a gente passa a conhecer, a entender os mecanismos que a vida se utiliza para nos ajudar nesse nosso processo evolutivo, ao qual todos nós estamos sujeitos, faz parte da nossa essência buscarmos esse crescimento, nós nos lembramos que não existe o sobrenatural. Aquilo que chamamos sobrenatural é aquilo que nós desconhecemos. E a partir do momento que passamos a conhecer as verdades, os mecanismos da vida, as leis que nos regem, nós vamos entendendo que tudo que ocorre é natural, faz parte da natureza da vida. E nós vamos desvendando esses mistérios através do conhecimento. E o conhecimento vai nos trazer essa verdade, vai nos fazer compreender os porquês que até então não compreendíamos, não entendíamos. E é muito importante, meus irmãos, que tenhamos esse conhecimento. Quando Vitor Hugo diz: a mente se enriquece com aquilo que recebe, quanto recebemos nós através do estudo, através do conhecimento? E, remetendo ao nosso tema do dia, a nossa reflexão de hoje sobre a prece, quanto de nós nos beneficiamos com o poder da prece? O nosso grande problema é que, geralmente, nós buscamos a prece apenas nos momentos difíceis, apenas nos momentos de dor. E essas, com toda certeza, são as preces mais verdadeiras, mais sinceras. Porque quando estamos na dor, quando estamos em meio ao sofrimento, quando estamos nos sentindo no meio da tempestade, é quando nós nos recordamos que existe um amigo incondicional à nossa disposição, que está disposto a nos atender, a nos socorrer, a nos amparar, a nos consolar e até a nos carregar no colo, se for preciso, para que os nossos pés descansem um pouco da árdua jornada que vemos empenhando ao longo das nossas reencarnações, que é o nosso Mestre Jesus. Sabermos disso nos traz um grande alento. E esse conhecimento, essa certeza, torna com que as coisas fiquem mais amenas, mais brandas. Não quer dizer que o sofrimento vai deixar de existir, de jeito nenhum. O sofrimento é uma necessidade de cada um de nós. Cada momento de dificuldade que enfrentamos, que vivenciamos, esses momentos de dificuldade, eles estão relacionados aos degraus que precisamos ascender para sairmos do atoleiro onde ainda nos encontramos. Estamos ainda numa condição muito inferior diante de toda a grandeza que podemos alcançar como filhos de Deus. Sabemos do potencial, quer dizer, imaginamos o potencial que todos nós temos por sermos herdeiros do Pai. Se Jesus nos disse que é nosso irmão e que nós podemos fazer mais do que ele fez, imagine a nossa capacidade. O problema é que nós não estamos ainda
nos preparando, nos esforçando o suficiente para podermos alcançar essa condição de cocriação, de contribuir diretamente com o Pai, assim como já faz o nosso Mestre, na vivência e na condução da vida. Mas chegaremos lá com toda certeza. Isso é fato. Não é uma ideologia, não é uma utopia, isso é fato. Fomos criados para a plenitude. Fomos criados para a felicidade. E um dia alcançaremos. Mas por estarmos ainda numa condição inferior diante de tudo que nós podemos alcançar, nós ainda sofremos muito, porque ainda fazemos muitas escolhas equivocadas. E essas escolhas, a depender do nível evolutivo em que nos encontramos, essas escolhas vai nos trazer muitos arrependimentos, vai nos trazer culpa, vai fazer com que questionemos muito do que vimos realizando até agora. E nesses momentos em que mergulhamos dentro de nós mesmos, nesses momentos em que somos convidados pela vida e até empurrados pela vida, pelas circunstâncias, a olharmos para dentro de nós mesmos, a nos preocuparmos menos com o que o outro faz e mais com o que eu faço, porque o orar e vigiar é para nós, não é para com os outros. Nós sempre achamos que a gente deve orar e vigiar a vida do outro, quando na realidade deveria ser o contrário, a gente devia orar pelo outro e vigiar a nossa vida. Porque a oração, quando oramos pelo outro, quando fazemos a prece por outrem, nós estamos realizando um grande bem. E uma das coisas mais lindas que eu aprendi na nossa doutrina, e que é mensagem desses grandes nomes do plano espiritual que nos assistem sempre, como Emmanuel, como Meimei, como Joana de Ângeles, é que quando a gente não souber como ajudar alguém diante de uma dificuldade, quando nós não encontrarmos um meio de amparar de fato essa pessoa, façamos uma prece por ela. É o maior bem que podemos fazer por alguém. É realizarmos uma prece sincera, rogando ao alto assistência, amor, paz para aquele irmão. Diante disso, nós vimos o tamanho da importância que a prece tem em nossas vidas. Esse capítulo que está sendo estudado, que é o capítulo 27, que fala pedi e obtereis, é exatamente mostrando a importância deste contato direto com o alto. A prece, ela é uma invocação. Quando eu me concentro e elevo o meu pensamento buscando a sintonia com o mais alto, eu estou rogando assistência. Eu estou convidando a espiritualidade superior a ligar-se comigo através do fio do pensamento, para que juntos possamos refletir e trocar energias. E como é bom termos essa consciência, porque antes tínhamos aquela ideia de que para orarmos precisávamos estar diante de um altar, dentro de uma casa, e essa pandemia que todos falam tão mal, que todos questionam os seus porquês, ela nos mostrou que nós não precisamos estar nas casas espíritas ou em qualquer outro templo religioso para estarmos ligados ao alto, para realizarmos o atendimento aos irmãos necessitados, encarnados ou desencarnados, através da prece, através da vibração de amor, através dos passes magnéticos. Como poderíamos imaginar que em determinado momento estaríamos realizando tratamentos espirituais virtuais?
utilizando-se dessa tecnologia que nos favorece hoje estar aqui hoje com vocês, refletindo sobre esse tema tão importante, que é a prece. Então, precisamos confiar no alto. Precisamos alimentar a fé que existe em todos nós, porque a fé, ela já está em nós. Mas assim como qualquer plantinha, ela precisa ser cuidada e ser alimentada todos os dias. O alimento da fé é exatamente o conhecimento que nos traz, que é quando a gente começa a entender esses mecanismos e começamos a compreender que não estamos sós. Por mais que nos sintamos sós em alguns momentos, não estamos. Existem inúmeras mãos amigas, amorosas, invisíveis, que nos cercam nos momentos de dor. E acessamos essas mãos através do pensamento. Quando nos sentimos incomodados, inconformados, perdidos, desamparados, não precisamos mais estar dentro de um templo de pedra, de uma casa, de uma igreja, seja onde for, para nos ligarmos ao alto. Precisamos apenas o desejo sincero de sermos ouvidos, de que sejamos atendidos nessas nossas necessidades. Contudo, é muito importante que tenhamos a consciência do que vamos pedir, porque a prece, ela é composta de um momento de adoração, um momento de pedido, porque a gente sempre pede alguma coisa na prece, e um momento de gratidão. Muitas vezes oramos de maneira equivocada, porque pedimos bens materiais, pedimos conquistas que são passageiras, que são ilusórias, que são momentâneas. Quando, na realidade, o que nós precisamos pedir é assistência, força, disposição e serenidade. Nesse nosso processo evolutivo, passamos por muitas dificuldades, porque, como já dissemos, são essas dificuldades que vai nos fazer sair da zona de conforto, são essas necessidades que vai despertar as nossas consciências no que diz respeito a nos esforçarmos por estarmos melhores, por nos tornarmos melhores. Porque hoje, seguramente, nós estamos melhores do que ontem. Ontem, estivemos melhor do que antes de ontem. E com toda certeza, amanhã seremos melhores do que somos hoje. Porque o processo evolutivo, a lei de progresso é para todos nós. Todo dia, a vida nos dá inúmeras oportunidades de crescimento, de aprendizado, de reparo de antigos equívocos. Precisamos estar atentos e aproveitarmos essas oportunidades tão importantes, tão valiosas nesse nosso processo. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos. Isso está no capítulo 27. Esses bons espíritos, eles vêm nos sustentar, eles vêm nos sustentar nas nossas boas resoluções, inspirando-nos bons pensamentos. Ou seja, se nós estamos rogando ao alto a assistência para tomarmos decisões, eles vêm ao nosso encontro e nos vão trazer essa inspiração para que saibamos fazer boas escolhas, inspirando nos bons pensamentos. Assim, adquirimos a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho correto se dele nos afastamos. A prece é um instrumento maravilhoso de crescimento, de adquirir forças, energias
para nos sentirmos aptos a seguir adiante nessa nossa jornada. A prece, ela nos traz equilíbrio, ela nos traz paz, força, bom ânimo, muitas vezes respostas e orientações. Quando nós dormimos na noite e temos o nosso espírito parcialmente liberto do nosso corpo físico, durante o momento de sono, de repouso do corpo, o nosso espírito semi-liberto, ele tem condições de estar em contato com essas mãos amorosas, com os donos dessas mãos amorosas. Esses irmãos nossos, amigos queridos do plano espiritual, que nos assistem nos momentos de dificuldade. E nesse contato, muita coisa nos é explicada. Muitos questionamentos que temos são explicados por esses amigos nossos, nos tirando o torpor do inconformismo, nos tirando a dúvida dos porquês. Ainda que quando despertemos, não nos lembremos das conversas realizadas no plano espiritual, mas acordamos com aquela sensação de que alguma coisa mudou na minha intimidade. Eu não estou mais tão ansioso, eu não estou mais tão nervoso, preocupado com aquela situação. Algo aqui dentro me diz que tudo vai dar certo, que eu confie. Então, essa troca de energia nós recebemos também através da prece. Muitos de nós têm uma sensibilidade maior e quando se colocam de maneira a orar, quando se volvem para dentro de si mesmo, silenciando a mente dos problemas do dia a dia, das coisas materiais e mundanas que nos afligem, muitos de nós têm a capacidade de sentir essa assistência. Muitos de nós conseguem até ouvir com o ouvido da alma, não o ouvido do corpo físico, as orientações que o alto nos traz, para que saiamos vencedores das nossas lutas. Outros não. Outros não conseguem sentir absolutamente nada. Mas isso não quer dizer que a assistência não está sendo feita. Nenhum pedido fica sem resposta. Isso já nos disse os amigos do plano espiritual. Toda rogativa, toda, ela é ouvida. Porém, quanto ao atendimento, quanto à realização daquilo que pedimos, isso vai depender da questão das nossas necessidades. Se aquilo que eu peço vai me ajudar a ser alguém melhor, o alto nos concede. Mas se aquilo que eu peço for algo equivocado, porque nem sempre, meus amigos, nós sabemos aquilo que pedimos. Nós achamos que sabemos tudo, que conhecemos tudo, que tudo nos é possível e muitas vezes o que pedimos é exatamente aquilo que vai nos comprometer o nosso progresso nessa existência. Então, sabedores disso, o plano espiritual nos poupa de mais compromissos desnecessários, não nos permitindo alcançar aquilo que rogamos. E quem de nós pode dizer que isso não é assistência? O fato de não alcançarmos tudo o que pedimos não quer dizer que a assistência não seja feita. A prece, por mais sincera e fervorosa que seja, ela não vai nos tirar a dificuldade. Ela não vai fazer com que os problemas desapareçam
como um passe de mágicas. De jeito nenhum. Porque nós temos as nossas necessidades de vivenciar dores para podermos vencermos a nós mesmos. No domingo passado, nós fizemos a live, né, que nós fazemos todo domingo à noite através do nosso Instagram, que é uma live de reflexão de mensagens. Estamos refletindo agora sobre um livro de Meimei, Mensagens de Meimei. E no domingo passado, falávamos exatamente sobre isso, de que questionávamos o porquê das dores e muitas vezes não percebíamos as respostas, mas que com o tempo entendíamos o porquê de vivenciarmos determinadas circunstâncias. São necessidades individuais que todos nós temos. A prece, ela sempre nos fortalece e sempre vai nos trazer serenidade para enfrentarmos os nossos desafios com coragem e confiança. Nesses momentos em que nós estamos vivenciando todos um período de pandemia, em que vivemos cercados de uma ameaça real, ainda que invisível, porque nós não vimos o vírus. Se nós conseguíssemos vê-lo, seria muito mais fácil, porque onde a gente visse, a gente não estaria. Mas nunca foi tão importante, ou poucas vezes, nos deparamos com circunstâncias tão importantes, tão necessário, de tamanha importância, de termos confiança e fé. E a oração é o veículo principal, a prece é o veículo principal para recebermos do alto essa confiança, essa força, essa serenidade que nos faz enfrentar qualquer dificuldade que seja, com alegria, com gratidão ao alto, porque sabemos do tamanho esforço que o alto desempenha em atendermos a cada um de nós, por mais equivocados estejamos, por mais envolvidos nas sombras que ainda nos encontremos, a assistência ela está sempre conosco. Isso é fantástico. Orar apenas não basta. É preciso que saibamos orar. É preciso que oremos com alegria. Essa alegria que nós, espíritas, temos a obrigação de sentir e de exemplificar aos nossos irmãos que não compartilham conosco dos mesmos pensamentos. Essa alegria que é tão nossa, é tão peculiar ao cristão e aos espíritas, principalmente, é a alegria de quem sabe, não acredita, mas sabe. Porque saber é muito mais do que acreditar. Essa alegria é de quem sabe que tudo na vida tem um propósito, que Deus é Pai de todos nós, que nos capacita com todas as ferramentas que necessitamos para vencer a nós mesmos. Desculpem. Para vencer a nós mesmos. Então, meus irmãos, que utilizemos desse mecanismo maravilhoso que está à nossa disposição. Não apenas nos momentos de dor, de medo, desculpem, nos momentos de intranquilidade, de aflição, de desesperança, mas em todos os instantes da nossa vida. Nos momentos de conquistas, elevemos o pensamento ao alto e agradecemos ao Pai mais essa conquista. As oportunidades que nos levaram a essa conquista. Nos momentos de felicidade que nos emocionamos, lembremos de elevar os nossos pensamentos e digamos: obrigada, Deus. Eu sei que você me ajudou.
tem o meu esforço, tem a minha cota de esforço, mas eu sei que também tem um dedinho seu nessa minha realização. Que tenhamos alegria, não apenas na prece, mas na vida. Estamos tendo uma grande oportunidade de crescimento, cada um de nós. Que saibamos aproveitá-la. Que saibamos dar valor à oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui para aprendermos, crescermos, melhorarmos, nos transformarmos e voltarmos para casa melhor do que chegamos. Um beijo imenso no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por mais essa oportunidade de refletirmos juntos. Paz, bem, alegria, esperança, fé, Jesus em cada coração. Beijo, gente. Até a próxima.